Bom, galera, a gente tá aqui mais uma vez agora para uma revisão, tá certo? Eu não coloquei aqui revisão aqui em cima porque eu já vou falar, então fica muito repetitivo você ver aqui eu tá falando o tempo todo, né? Então eu deixei mais pra minha fala, tá certo? Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos que estão assistindo, tá certo? Meus grandes alunos, prestem bastante atenção, é conteúdo para prova, então pelo amor de Deus, prestem atenção. Revisão para prova, a prova já é quarta-feira, tá certo? Agora dia 30 de setembro. Então, dei uma ênfase maior, tá certo? Bom, continuando, né? O primeiro conteúdo que nós temos na nossa prova é a ideia de um número fracionário, tá certo? Onde eu coloquei aqui uma definição e eu vou colocar aqui um exemplo, tá certo? Também para fazer essa definição ficar um pouco mais clara, né? Onde essa definição diz que são dois números naturais, certo? Onde A e B são esses números naturais. A e B pode ser qualquer número, tá certo? Levando em consideração qualquer número que for, ok? Onde o B, né, aqui nesse caso, tem que ser diferente de zero, tá certo? Ok? E, bom, galera, então esse B, que é o número que está aqui embaixo da fração, ó, se vocês perceberem, ele tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, certo? Aqui vai ter uma indeterminação. Por que uma indeterminação, professor? Porque quando você divide qualquer número que seja por zero, não vai existir nenhum número que dê o resultado dessa divisão. Por isso que um número ele não pode nunca, jamais ser dividido por zero. Então esse número aqui de baixo, ele nunca vai poder ser zero. Ele pode ser qualquer outro número, mas zero não. Certo? Então aqui é um ponto importante que você tem que destacar, ok? Bom, quando ele está nessa forma aqui, ó, quando os dois números, certo, estão nessa forma aqui, ó, eles representam uma fração. E qual é o nome de cada um que é designado para o número de cima e para o número de baixo? Bom, o número de cima, ele é chamado de numerador. Numerador, não esqueçam esse nome, vocês vão utilizar ele muito daqui para frente, tá certo? Numerador, o número de cima. E o que é que ele significa? Ele indica quantas partes dessas do todo foram tomadas. O que é tomadas? Elas foram escolhidas, elas foram pegas para talvez uma pesquisa, ou foi pega para comer, se caso foi dividido um bolo ou uma pizza. Então, ele indica quantas partes dessas foram tomadas. E o B, que é o número de baixo. O número de baixo ele é chamado de denominador. 5 sílabas. Denominador. Gente, o denominador ele indica em quantas partes iguais, tá certo? Então tem que ter o mesmo tamanho, iguais, o inteiro, certo? Foi dividido. O que é o inteiro? Exemplo, uma pizza. Uma pizza, quando ela vem completa para uma mesa de um restaurante, ela é inteira. Então é o inteiro ali, é uma pizza. A partir do momento que você fatia a pizza em fatias iguais, vocês podem perceber que ela vem toda fatiada igualmente em 8, 10, 6 fatias, mas essas fatias ela vem com o mesmo tamanho, beleza? Então essas fatias elas são iguais, são as partes do inteiro, ok?
E aí o número de fatias que a pizza foi dividida é o numerador, ou o denominador, desculpa. O denominador. Veio uma pizza para sua mesa e essa pizza já era a quarta que a equipe ou o grupo de amigos estavam comendo. Essa pizza, eles não conseguiram comer mais ela inteira. Comeram somente 4 pedaços, certo? Ó, exemplo aqui, ó, exemplo prático, ó. Exemplo prático, ó. Exemplo. Essa pizza ela era família, né? Então ela vinha com 10 pedaços. Olha aí. Aqui esse traço aqui é o traço que você vai colocar sempre para uma fração, certo? Ele indica o que? Uma divisão, certo? Uma divisão. Guardem essa informação para depois, tá? Ó, esse traço aqui, ele indica, eu vou até colocar aqui, ó, indica divisão, certo? Colocar aqui já para vocês terem essa noção, tá certo? Mas beleza, no nosso exemplo, essa pizza família, ela veio com 10 pedaços. Ah, professor, por que você botou embaixo? Porque ela indica quantas partes iguais a pizza, que é o inteiro, foi dividido. Ele foi dividido em 10 partes. Se ele foi dividido em 10 partes iguais, ele é o denominador. Beleza? Beleza. Ela chegou, já era a quarta pizza, o pessoal não conseguiu comer ela toda, só conseguiu comer ainda 6 pedaços. 6 pedaços. E professor, por que você colocou os 6 aqui em cima? Porque foram 6 pedaços dos 10 que eles tomaram, no caso, comeram, né? Lembre-se, essa tomada aqui, ó, foram tomadas, certo? Isso aqui tem sinônimos. Tomadas também significa comeram, nesse caso, pegaram, certo? No caso, escolheram, certo? Pode também ser, nesse caso aqui, de tomadas, tá certo? Por quê? Porque ele acaba sendo uma palavra que indica uma quantidade que foi pega de algo. Qual é o algo aqui? São os pedaços da pizza inteira que foi dividido. E eles pegaram como? Eles comeram esses pedaços, certo? Então aqui, ó, esse aqui será o meu numerador, porque foi o número de partes iguais que foram comidas ou tomadas, no caso. E aqui embaixo é o nosso denominador. Porque aqui, ó, embaixo foram as partes que foram divididas. A pizza veio dividida em partes iguais. E quantas partes foram? 10. Beleza? Então, gente, essa parte da ideia de um número fracionário eu espero que esteja bem fixada na cabeça de vocês. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Podem também assistir o outro vídeo que está explicando também a ideia de um número fracionário anteriormente, tá? No começo do mês de setembro, ok? Número misto, galera. Número misto a gente viu também em um vídeo, tá certo? Onde esse vídeo a gente também falou de frações equivalentes, vamos falar já já, e simplificação de frações. A gente vai falar tudo isso hoje ainda, tá? Número misto. Bom, eu coloquei aqui um exemplo para ficar mais prático para vocês. Dada uma fração 18 quintos, qual seria o número misto? Olha aí, qual seria o número misto? Bom, você pode dividir essa fração em inteiros. Como assim inteiros? Qual é o inteiro quando o denominador é 5? Você vai ter aqui, ó, 5 no denominador. Quando é que vai ter o inteiro? Quando o 5 estiver aqui em cima também, ó. Isso aqui significa um inteiro.
Quando os dois números, o numerador e o denominador, forem iguais, isso significa um inteiro. Beleza. Quantos inteiros a gente vai conseguir? Ó, você vai somar aqui, tá? Ó. Somar. Traço de novo. Denominador. Numerador. Beleza. De novo. Traço aqui, ó. Certo? Denominador. Numerador. Opa, vamos somar aqui, né? Ó. 5 mais 5 mais 5 dá quanto? Dá 15. 15, né? No numerador, ó. 15. Quanto é que falta para 18? 3, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Mais 5 aqui. E o 3 aqui em cima. Isso aqui, ó. Você pode ver que somados vai dar o quê? Vai dar 18 quintos. Somados. Por quê? Porque o denominador aqui ele é igual. Então, você repete o denominador e soma só os numeradores. 5 mais 5 mais 5 mais 3 dá 18. Beleza? Então, aqui, ó. Eu tenho quantos inteiros? Eu tenho 1, 1 e 1. Somados dá 3 inteiros. 3 inteiros. E 3 quintos. Que sobrou, né? 3 inteiros, sobrou o quê, ó? 3 quintos, é o que você vai colocar aqui, ó. Ok? Então, esse daqui é o nosso número misto. Onde você tem 3 inteiros e 3 quintos de um quarto inteiro. Que você não conseguiu completar. Para você completar o quarto inteiro, seria 20 quintos. Aqui você teria 4 inteiros. Certo? Ok, nesse caso? Beleza. Aqui você transformou a fração aqui em um misto. Agora, quando tem um número misto e você quer transformar em uma fração, certo? Ó, em uma fração imprópria. Essa fração aqui, ó, nós chamamos ela de fração imprópria. Por quê, né, que ela é imprópria? Porque normalmente as frações, elas têm um numerador menor que o denominador. Não é verdade? Normalmente as frações normais que nós conhecemos, ela tem um numerador menor que o denominador. Quando o numerador é maior que o denominador, ela é chamada de fração imprópria. Tá aqui ela, ó. Um exemplo, ó. Fração imprópria. Beleza? Então, quando um numerador é maior que o denominador, nós chamamos essa fração de fração imprópria. Porque normalmente uma fração tem o seu numerador menor que o seu denominador. Beleza. Eu vou colocar aqui um segundo exemplo, onde eu tenho um número misto, 2, 4 nonos, 2, 4 nonos, certo? E eu quero a fração imprópria desse número misto. O que eu vou conseguir com isso? Como é que eu vou encontrar a fração imprópria nesse caso? Gente, é muito simples. Você vai multiplicar o número inteiro pelo denominador. Você vai multiplicar. 2 vezes 9 dá 18. Certo? 18. E esse resultado aqui você vai somar. Olha aí. Somar com o numerador. E aí você vai encontrar o numerador da fração imprópria. Vou colocar aqui, ó, o tracinho da fração imprópria. 2 vezes 9, 18. 18 mais 4, 22. E o denominador aqui, você repete o denominador que está na fração aqui, resultado da fração mista. Coloco 9 aqui embaixo. Beleza? Então, aqui nós temos essa fração como a fração
fração imprópria. Beleza? Então, essa daqui, ó, é a fração imprópria desse número misto. Beleza? Então, a gente já viu agora número misto. Vamos passar agora para fração equivalente. Bom, gente, a fração equivalente, frações equivalentes, são frações que representam a mesma quantidade, né? A mesma parte de um inteiro, certo? A mesma parte de um inteiro são chamadas de frações equivalentes. Exemplo, né? Exemplo. Se você tem a fração 3 meios, ela é uma fração imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Ela é imprópria. Onde você vai encontrar uma fração equivalente a esta fração imprópria? Você pode encontrar da seguinte forma: multiplicando ambos os números, tanto o numerador como o denominador, por um número igual, certo? Você vai encontrar uma segunda fração, também imprópria, equivalente à primeira. 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 2 dá 4. Essa fração aqui, ó, ela é equivalente à primeira. E quando nós temos uma fração grande já, exemplo, 32 sobre 44. E eu quero uma fração menor, mas que seja equivalente a ela. Equivalente a essa aqui, ó. Como ela é menor, nós vamos ter que dividir. Beleza? Ah, professor, eu vou dividir por qual número? Você vai procurar... Olha aí, essa é a parte difícil. Você vai procurar um número que possa dividir tanto o numerador como o denominador igualmente. Um número só. Exemplo, aqui os dois números, por coincidência, são pares. Se eles são pares, eles podem ser divididos por 2. Logo, 32 divididos por 2 dá 16. 44 dividido por 2 dá 22. Então, aqui eu tenho uma fração equivalente à primeira, só que menor que a primeira. Beleza? Bom, vocês já perceberam aqui como é isso aqui da fração equivalente. Quando você quer agora simplificar uma fração, já ligando um conteúdo ao outro, né? Quando você quer simplificar uma fração, você tem agora simplificação, né? Simplificação. Bom, simplificação de frações. Você tem aqui um exemplo bem prático. 48 sobre 64. Olha aí. 48 sobre 64. Como é que eu vou simplificar, ok? Essa fração. Eu vou procurar um número que possa diminuir essa fração. Simplificar, se você já percebeu, é diminuir. É uma fração que está muito grande, você quer diminuir ela até não poder mais. Beleza? Então, aqui, qual é o número que eu posso simplificar tanto o numerador como o denominador? O 2. Ah, professor, como é que você sabe? Os dois números aqui são par. Se os dois são pares, eles podem ser divididos por 2. Beleza. Vamos colocar aqui o tracinho. Tá aqui. 48 dividido por 2 dá 24. 64 dividido por 2 dá
32. Opa. Continuam sendo pares, então eles podem ser divididos por 2. Isso aqui vai dar o quê? 24 dividido por 2 dá 12. 32 dividido por 2 dá 16. O que nós podemos continuar? Dividindo por 2. Porque eles continuam sendo pares, né? Por 2 e por 2. Vai dar o quê? Em cima vai dar 6. E embaixo vai dar 8. Olha. Continua sendo par, não continua? Então, você vai continuar dividindo por 2. Ah, professor, vai ser sempre assim, por 2, por 2, por 2? Não. Vão ter exemplos, no caso, vão ter questões que você vai poder, no caso, vai ter que dividir por outros números, certo? Mas lembrando que, quando você vai dividir, você tem que procurar um número que divida tanto o numerador como o denominador igualmente. Então, esse número, se você botar 2 aqui, você tem que botar 2 aqui embaixo. E quando você dividir, tem que dar um número aqui inteiro, não pode ser quebrado, tá certo? Eu não posso colocar aqui o 3 aqui e o 3 aqui, e aí eu divido 48 por 3 e não dá o resultado. Ou se eu pego 64 dividido por 3, vai dar um número quebrado. Beleza? Isso aqui não pode acontecer. Tem sempre que dar um número inteiro. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Opa! Agora vamos dar um passo aqui. 3 não dá mais para dividir por nenhum número que o 4 pode ser dividido. Porque o 4 ele pode ser dividido pelo próprio 4 e por 2. O 3 ele só pode ser dividido por 1 e pelo próprio 3. Então, a gente para aqui, certo? Essa é a fração menor que nós podemos encontrar e ela é chamada de fração irredutível. Tá, galera? Irredutível é uma fração que não pode mais ser diminuída. Ela já chegou no seu limite, beleza? Bom, e para a gente finalizar, nós vamos passar para adição e subtração. Gente, aqui eu coloquei adição e subtração, denominadores iguais. É o mais simples que nós temos, tá? Como é que vai ser isso? Ah, professor, é mais fácil, né? Eu vou repetir o denominador. Repetir, tá? Por quê? Porque os denominadores são iguais. Então, eu repito aqui o denominador e somo os numeradores. Somo os numeradores. Então, aqui vai dar 5, certo? Então, aqui, ó, é a nossa soma, certo? De frações com denominadores iguais, beleza? Então, é a mais simples que nós temos. Aqui vocês não podem se confundir com algo tão simples, beleza? Bom, vamos passar agora para denominadores diferentes, que lá a gente tem uma regrinha que vocês têm que aprender, porque vocês vão utilizar mais para frente, tá bom? Vamos lá. Beleza, gente? Adição e subtração de denominadores diferentes. Opa, diferentes é a nossa palavra da vez. Diferente quer dizer que você vai ter que fazer um processo diferente do outro. Quando são denominadores iguais, você só repete o denominador e soma os expoentes. Aqui é diferente. Por quê, professor? Bom, vamos colocar aqui, ó. Vê que eu estou colocando um traço maior? É porque os dois números resultados aqui eu vou colocar aqui em cima. Professor, e aqui o denominador, o que eu faço? Eu vou pegar os dois denominadores e vou multiplicá-los. Multiplicá-los, olha aí. 8 vezes 6 dá 48. Opa, 48. E agora o que eu faço? Gente, ó. Eu não sei se vocês perceberam antes, quando eu expliquei no vídeo anterior sobre adição e subtração de
frações com denominadores diferentes, que quando eu divido, ó, olha aí, ó, eu tenho que dividir esse pelo primeiro denominador, ó, dividir, tá certo? Ó. Quando eu divido pelo primeiro denominador, aparece o segundo denominador aqui em cima, certo? 48 dividido por 8 dá 6. Quando eu divido pelo segundo denominador, certo? Aparece o primeiro denominador aqui em cima. Então, ao invés de você dividir, você pode só subir o segundo denominador na primeira fração e o primeiro denominador na segunda fração, certo? Você pode subir, ó. Você sobe o segundo denominador na primeira fração e sobe na segunda fração o primeiro denominador. Tá aqui ele, ó. Certo? Bom, e agora o que você faz? Eu vou pegar e multiplicar. Certo? Ó. 6 vezes 5, 30. Menos, né? 8 vezes 2, 16. Beleza? O que nós vamos ter aqui de resultado? Ó? 48 repete. Por que repete? Porque aqui nesse caso, ó, 48 aqui, ó. Por que ele repete? Porque nesse caso aqui, ó, você já fez todo o processo e você já tem um denominador igual para ambos os números. Então, você repete ele. Agora, 30 menos 16 vai dar 14. Opa, cheguei aqui em um momento onde eu vejo que os dois números são pares. Então, eu posso simplificar por 2. Sempre simplifique, tá certo? Sempre simplifique. Aqui vai dar 7 em cima e 24 embaixo. Agora aqui você não vai poder mais simplificar e essa é o nosso resultado. É uma fração irredutível, beleza? Pronto. Aqui a gente finaliza a explicação de adição e subtração de números de frações com denominadores diferentes, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Ou também vocês podem ver o outro vídeo que fala sobre adição e subtração ou sobre qualquer outro assunto do mês de setembro para estudar para a prova, tá? Bom, gente, era isso por hoje. Voltem lá pro grupo, a gente tem atividade para fazer e eu também quero as fotos desse vídeo, tá bom?